Jesus, Salvador, outro igual. Gênesis 41. Nós continuamos aqui os nossos estudos. Você pode deixar aberto na sua Bíblia e marcado ali. Nós vamos depois fazer a leitura do verso 46 até o verso 54. Amém? Nós encontramos, tudo certo? Você pode olhar comigo para cá um pouco. Vamos fazer a leitura bem alto. Isso aqui no nosso tema. Vamos lá? Família, doente, filho, ferido. Amém? Isso aqui nós já entendemos. E nós precisamos embrenhar isso na nossa consciência. Isso precisa ficar muito claro. Não nos adianta esconder o sol com a peneira, ou criar uma filosofia complacente de mentir para nós mesmos. Uma família ferida, uma família doente, vai gerar filhos feridos. E bem-aventurados são os filhos que antes de casarem se tratam as feridas, curam os traumas, conseguem suprir os abandonos, as carências, para entrar numa família, para constituir um casamento. Dois jovens sarados, curados, com certeza vão conseguir montar uma família muito melhor do que a família dos pais. Pode passar mais um. Então, isso aqui é muito importante. Do nosso pai nós temos direção, limites e proteção. Uma pessoa que não teve um pai presente, às vezes o pai era existente, mas ele estava sempre na periferia da vida, essa pessoa vai sofrer por falta de direção. Essa pessoa vai sofrer por falta de proteção, sempre uma desproteção espiritual para cima dela, sempre novos golpes, sempre novas feridas, desproteção paterna. Uma pessoa que não teve um pai presente vai ter muita dificuldade com limites. Muita dificuldade com limites. De todas as circunstâncias, de todas as áreas, sempre muita dificuldade com limites e muita dificuldade com missão. Essa pessoa vai ter uma dificuldade muito grande com a vocação da vida dela, para onde eu vou, o que eu faço, o que eu começo, o que Deus tem para mim. Então, em Deus, em Jesus Cristo, nós podemos consertar essa situação. Nenhuma pessoa pode viver, precisa viver com esse negócio para sempre. Amém? Então, sempre vale a pena nós falarmos isso aqui para nós, para isso ficar muito fixado para nós. E também quem vai assistir no YouTube. Não existe culto de cura e libertação. Não existe isso. Aquilo que por muitos anos foi construído não é resolvido num culto de cura e libertação. Por isso que nós temos tantas pessoas tão decepcionadas, desiludidas com a igreja, porque elas foram no culto de cura e libertação, mas a vida continua a mesma, continua doendo a mesma coisa. A Bíblia nos mostra atos proféticos. Nós trabalhamos, nós desconstruímos e nós reconstruímos uma nova personalidade, uma nova vida a partir de um ato profético, o que é bíblico. Amém? Então, da nossa mãe, nós temos vínculos, nutrição, organização. Quem não teve uma mãe presente vai ter muita dificuldade com vínculos. Uma pessoa que é criado por vô, por vó, por tio, por tia, por um primo, por uma prima, por um parente. Cresceu, desenvolveu, olha, está vivo, olha só como está bem. Nós não conseguimos olhar e ver o que a pessoa tem dentro dela. O pai e a mãe faltam. É uma falta terrível, profunda, às vezes avassaladora. Então, a mãe que não está presente, ou a mãe às vezes que está na periferia, às vezes a mãe abandonou, ou a mãe às vezes não se importou com os filhos. Isso existe também. Então, essas crianças, esses filhos não vão ter vínculos, dificuldade com vínculos, dificuldade com amizades, muita dificuldade em criar vínculos.
não vão ter noção de nutrição. Quando você trabalha e você caminha com uma mulher que ela não teve a mãe na vida dela, como essa mulher vai ter dificuldade com nutrição? Cuidar da casa, dar carinho e vínculo para os filhos, ter vínculo com o marido, ter vínculo com alguém. Nutrição, ela vai ter muita dificuldade. Às vezes essa pessoa vai trabalhar, vai ter na vida dela uma rejeição com os filhos. Ela vai dar de mamar um pouquinho, ou é só para crescer, só para desenvolver mesmo, mas não vai dar nutrição. E uma pessoa que não teve mãe vai ter sempre dificuldade de organização. Às vezes organização de coisas, outras vezes a organização da vida. Às vezes a pessoa vai começar muitas coisas e não vai terminar, ela está perdida. Isso é possível restaurar em Cristo. Tudo isso é possível restaurar. Essa pessoa vai ter uma dificuldade com submissão. Uma esposa, uma mulher que não teve mãe, ela vai ter muita dificuldade com submissão ao marido, com submissão a uma autoridade no trabalho ou na igreja. Isso às vezes os pastores pegam essa pessoa e colocam ela sentada ali no aconselhamento e chamam de rebelde. Mas não é rebeldia. É falta do quê? Mãe. É a ferida materna. Essa ferida pode ser curada e o Espírito Santo se encarrega dessa área. Então, o casal, quem não teve a figura do pai e da mãe na sua vida também sofre. Vai ter muita dificuldade com sexualidade. Muita dificuldade com sexualidade. Às vezes rigidez sexual. Outras vezes um desequilíbrio de não conseguir saciar. Outras vezes um asco. Tudo isso vem da falta da presença do pai e da mãe. Se seu homem não tem prazer com a sua esposa, essa mulher não tem prazer com o seu marido, ele nunca se encontra sexualmente. E às vezes essa pessoa, ela tem dúvidas acerca da sua sexualidade. Ela olha para si e diz: olha, será que eu nasci para ser homem ou mulher? Nasce desse desequilíbrio, dessa falta de missão. Então a sexualidade é trabalhada pelo pai e pela mãe, a afetividade e o companheirismo. Gente, não é certo uma pessoa não conseguir abraçar. E tem gente que diz: eu não consigo abraçar, eu não consigo, sai, eu não gosto de gente chiclete. Isso vem da falta do pai e da mãe, falta do casamento. Isso precisa ser tratado, gente. Não é certo uma pessoa que não é afetiva, ela sofre. Nós precisamos dar afeto e receber afeto, afetividade e companheirismo. Isso vem do casamento dos nossos pais. Tudo isso afeta uma área muito importante da nossa vida, que é o coração do nosso ser, que é o amor. Todos nós precisamos ser amados e todos nós vamos dar amor. Então, quando essas três áreas da nossa vida não estão boas, estão doentes, estão patológicas, a nossa noção de amor vai ser uma noção desequilibrada. As pessoas às vezes pensam que paixão é amor, que uma vida sexual desequilibrada é amor. Não é. Então muitas vezes as pessoas depositam amor em coisas que ela não deveria amar. Sabe aquela pessoa que usa pessoas e ama coisas? Essa falta de noção, ela vem por causa dessa desestrutura da figura paterna, da figura materna, da figura do casal na vida dela. Então essa pessoa vai ter muita dificuldade de amar Deus, por exemplo, de amar a Escritura, de amar o culto. A pessoa, ela se força. Essa pessoa muitas vezes vai na igreja porque ela tem medo do inferno. Mas isso precisa ser consertado, irmãos. Isso precisa ser confrontado. Nós não podemos viver assim. Então, quando a gente faz um atendimento, uma das coisas que é de praxe,
eu pergunto para as pessoas: quantos anos você quer viver? Você quer viver até quantos anos? Então vem aquela resposta, então vem aquelas frases: dá para viver até os 90 anos, mas não desse jeito, todo desequilibrado. Uma pessoa cheia de feridas, ela não vive, gente. Uma pessoa cheia de traumas não vive, ela existe. Ela só sobrevive. Ela não tem um propósito. Ela está sempre em modo de sobrevivência. Isso precisa ser curado. Amém, gente? Hoje nós temos essas possibilidades para curar a nossa carência, para curar o nosso interior. Pode passar mais um. Então nós temos aqui os 5 tipos de famílias, que é muito importante a gente se entender. Meus irmãos, pouquíssimas pessoas são criadas em famílias de vínculos. Pouquíssimas. Quem teve uma família de vínculos tem um grande tesouro. Mas nós não podemos confundir as coisas. Vai ter pessoas que foram criadas numa família toda aglutinada, que vai achar que aquilo é vínculos. Isso não é vínculo, gente. Isso é uma coisa tribal, um negócio sem parede, sem limites. Então, a aglutinação não é vínculos. E também uma família caótica também não é uma família de vínculos. Às vezes a pessoa cresceu e foi gerada numa família caótica, um caos. O pai não funcionou, a mãe às vezes era desequilibrada, mas a pessoa se acha que ela foi gerada numa família de vínculos. Não, eu fui gerado numa família de vínculos. Não, nós precisamos entender como que é as coisas. Então a família de vínculos é o nosso ideal, porque nós vamos sempre trabalhar em cima disso, é totalmente possível. E é melhor ainda para um casal novo que ainda não tem filhos, ainda está se ajustando no casamento, e buscar trabalhar isso. Quando nós entendemos de onde nós viemos, é mais fácil nós sabermos para onde nós queremos chegar. Então é totalmente possível isso, vai dar um pouco de trabalho, vai doer um pouco, mas é preciso colocar em ordem. Mas uma família de muitos anos, já de casado, também pode ajustar isso. Uma família de vínculos é uma família saudável, onde existe a lei da liberdade, onde existe o pastoreamento por princípios, aonde vai ter um equilíbrio. Tudo vai ser equilibrado. Então essas 5 famílias, você pode falar junto comigo bem alto, de lá para cá: caótica, de regras, vínculos, protetora e aglutinada. Pode passar mais um lá? Então nós temos aqui o ciclo da vida. E quando mudam os ciclos da vida, mudam os acordos. Vamos falar junto essa frase? Quando mudam os ciclos da vida, mudam os acordos. Então nós somos pastoreados por princípios e dirigidos por acordos. Acordos. Regras não. Regras não. Então, às vezes a gente vai demorar um pouco para a gente entender essa diferença. Uma casa, não é agora que o pastor está dizendo que não vai mais ter regras. Não é isso. Tá bom? As regras, elas vão partir de princípios e não da cabeça do pai e da mãe. Essa é a diferença, de princípios bíblicos. Não é o princípio da mesa, o princípio da cama, o princípio da limpeza, o princípio da família. É princípio. Quando nós somos pastoreados por princípios, nós não precisamos nos preocupar com regras. Nós apenas nos assentamos quando mudam os tempos. Nós ajustamos os acordos da nossa casa. É necessário ajustar os acordos. Então, o namoro, o noivado, o casamento, cada período tem um acordo. Então, casal sem filhos, um tipo de acordo. O casal com filhos pequenos, já mudaram os acordos, muda o acordo. Então, o casal com filhos adultos, muda mais ainda os acordos. Depois o casal do ninho vazio vai mudar de novo os acordos. Então o fim da vida ativa, todas essas fases vão andando e nós vamos mudando os acordos conforme a necessidade, mas sempre pastoreado por princípios. Pode passar para a próxima. Então vem aqui o nosso estudo de hoje. Nós estamos caminhando aqui na história de José. É uma história muito interessante para a gente trabalhar
toda essa questão familiar. Então a família é o nosso segundo ventre, nós somos gerados dentro de uma família. De uma ou de outra forma nós tivemos pessoas conosco, até mesmo quem foi criado às vezes por avô, por uma avó, por um tio, por uma tia. Você teve alguém com você que gerou você, que influenciou você, que de uma ou de outra forma foi a sua família. Talvez não a sua família biológica, o seu ninho biológico, mas você foi gerado por alguém. Então nós olhamos para a história de José, como que nós muitas vezes vamos ver que o núcleo familiar, que deveria proteger as pessoas, às vezes é o núcleo que mais machuca as pessoas. Não é assim? Às vezes aquele núcleo familiar que a criança espera uma proteção, ela não tem ninguém mais, ela só tem o pai e a mãe. Mas exatamente o pai e a mãe que são aqueles que mais desprotegem, às vezes mais perseguem, às vezes mais abandonam. Então nascem os traumas que nascem em casa, são as feridas que nascem dentro de uma casa. Talvez muitos de nós aqui vão se identificar com muitas coisas, mas nós não queremos apontar o dedo, nem atirar pedras, nem julgar você, mas trazer luz sobre isso para que tenha cura, e nós não podemos lutar contra a realidade. Então a partir do verso 46, a vida de José deu uma volta enorme. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Deus mudou ou não mudou a vida dele? Foi uma mudança radical. Tudo mudou. Sabe aquele jovem que há anos sonha com um emprego legal, com um salário legal, e de um dia para o outro, de um mês para o outro, Deus muda a história daquele jovem. Deus mudou a história de José. Amém? Foi Deus que mudou. No verso 47, nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. O texto mostra aqui que a terra correspondeu à obediência de José. A terra produziu abundantemente. Verso 48, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e guardou nas cidades, a obediência de José, a obediência de um servo, o mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. José tornou-se um homem bem-sucedido, muito bem-sucedido. O texto não precisa mencionar, mas José ganhava um salário muito bom, um homem muito bem-sucedido. Ele sai da prisão e ele recebe uma esposa. Essa esposa, com certeza, era uma pessoa ali querida naquela sociedade, naquele grupo familiar, uma pessoa bonita, uma pessoa capacitada. Deus deu para ele uma esposa, Deus deu para ele sucesso, Deus deu as mãos de José, onde tocava produziu. Verso 49, assim ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Deus abençoava as mãos de José. Amém? Olha que bênção quando Deus abençoa as mãos de uma pessoa. 50, antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José. Então as vacas magras, antes das vacas magras virem, as vacas gordas também aumentaram a família de José. No período das chuvas, José não apenas guardou águas ou guardou sementes, cereais, mas ele também aumentou a família dele. Aumentar a família é bom? É bênção? Amém ou não? Amém. Então o texto vai falar aqui, antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Senate, filha de Putífera, sacerdote
de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Acabou o meu passado. Eu esqueci do meu passado. É isso que ele está dizendo. Verso 51. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Agora eu tenho status, todos me conhecem. Vida nova, tempo novo, feridas passaram, todo esse negócio que eu vivi acabou. Deus tirou de mim o passado e eu me tornei um homem conhecido, famoso, de status na terra do Egito. 53. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão, porque o homem de Deus estava ali trabalhando, um homem obediente ao Senhor, um homem que ouvia a Deus, um homem que obedecia a Deus, as mãos prósperas. Meus irmãos, eu quero usar esse tema aqui para a gente começar, quando as feridas se escondem. O tempo de vida não pode curar feridas. É um engano. As pessoas pensam que o tempo pode curar feridas. O tempo não pode curar feridas. No mundo espiritual não existe tempo e espaço. Traumas de infância continuam fortes até o final da vida de uma pessoa. Então, se no mundo espiritual não há tempo e não há espaço, por exemplo, um estupro, um abuso sexual aos 6 anos de idade, ele tem a mesma dor aos 20, aos 25, aos 30 e aos 90. É a mesma dor. O tempo não pode curar feridas, é um absoluto. Então, às vezes nós ouvimos, pastoralmente falando, eu já ouvi muitas vezes histórias assim, histórias tristes que as pessoas contam, principalmente quando a gente conhece pessoas novas. Então a pessoa conta a história, como a história era difícil em casa, como o pai às vezes tratava com abuso emocional a família, toda essa situação às vezes de pobreza. Então no final de toda a conversa a pessoa, ela assim, mas hoje tudo passou. Pastor, depois que eu conheci Jesus curou todas as minhas feridas. Será? É que o tempo passou, pastor. Hoje eu já tenho 60 anos. E assim, com o tempo foi curando essas coisas. Será? O tempo não pode curar feridas. A segunda coisa que nós precisamos entender dentro desse nosso tema aqui: constituir a aliança de casamento, casar, não cura feridas. Não cura. Então aquele jovem conhece alguém, conhece uma pessoa, aquela paixão, aquela coisa legal. Em Provérbios 18, 22, a Bíblia diz: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção de Deus. Aleluia! Então, aquele tempo de noivado, tempo de casamento, o tempo de construir uma família, o tempo de planejar os móveis e a casa. Pastor, eu estou curado. Quando eu casei, eu curei. Será? Constituir a aliança de casamento não cura feridas, não cura traumas, não supre as dores de infância, da adolescência. Então, por um período, parece que as feridas se acalmaram, parece que elas não estão mais lá, mas elas estão lá, vivas. Elas estão lá. Quando as feridas se escondem. José constituiu família. José casou. José viveu a lua de mel. Nesse começo, o faraó
dando para ele ali um presente, uma esposa. Nascem filhos para ele. Então constituir família é bom, mas as feridas não desaparecem. Terceiro lugar, ter filhos não pode curar feridas. E também não pode apagar traumas. Ter filhos é bom. A Bíblia manda gerar. Salmo 127, verso 3 diz que os filhos são herança do Senhor, são bens. Amém? Glória a Deus. Pastor, quando começaram a nascer os filhos, pastor, olha, eu senti Deus curando as minhas feridas. Será? Ter filhos não pode curar ferida, gente. Não pode. Quando nós olhamos para aquele círculo da vida, na grande maioria das vezes, essas feridas, se elas não aparecerem na adolescência dos filhos, porque a adolescência desafia a paternidade. Se essas feridas não aparecerem lá na adolescência, essas feridas aparecerão quando os filhos vão casar. Você pode ter certeza disso. Uma pessoa que sofreu violência doméstica, abuso físico e emocional do pai e da mãe. Eu casei, Deus me curou. Vendo os filhos, Deus curou. Quando chega a adolescência, aquela ferida vai aparecer. Vai surgir ali um pai agressivo, uma mãe agressiva, porque aquela ferida ela vai gritar nos desafios da vida. Quarto lugar, muito importante, diploma acadêmico não resolve dores de infância. Eu vou estudar, vou fazer faculdade, e assim Deus vai me curar em nome do Senhor, né? O crente, ele crê no poder de Deus, ele pensa assim, eu vou ter um diploma, não vou ser como os meus pais que trabalharam de empregados e tanta dificuldade que eles passaram, tantos traumas, tantas feridas. Eu vou estudar e eu vou ser alguém na vida. Pastor, eu senti assim que na formatura Deus já começou a me curar. Será? Muitas pessoas são guiadas pela ferida e não pela vocação. Presta atenção. Muitas pessoas, quando escolhem um curso de faculdade, não escolhem guiados pela vocação, mas por uma ferida. Eu vou curar essa ferida, ou eu vou mostrar para o meu pai e para a minha mãe que eu posso. Eu vou provar para o pastor que eu vou conseguir. Eu vou mostrar para o meu marido quem manda. Muitas pessoas escolhem cursos de faculdade baseados na sua ferida e não na sua vocação. A ferida, o trauma, o abandono, a rejeição, o abuso jamais pode guiar uma pessoa na sua vocação. Ela atrapalha na vocação. Por isso que muitas vezes a pessoa está viciada na ferida, porque tudo que ela construiu estava baseado na ferida. Ela casou baseada na ferida. Ela teve filhos baseado na ferida. Ela estudou baseado na ferida. Ela teve 2 empregos para pagar a faculdade baseado na ferida. Ela deu conta. Ela criou os filhos, ela deu conta, construiu uma casa, fez financiamento. Tudo que ela fez baseado na ferida e não na vocação. Aí essa pessoa cai no consultório para a gente atender e você demonstra a ferida para ela, ela diz, não, ninguém vai tocar na minha ferida. Porque a ferida é a base de tudo que ela construiu. É o Deus da vida dela, é a vocação dela. Como que ela vai abrir mão da ferida? Nessa altura da vida. Mas ao mesmo tempo essa ferida foram os algozes da vida dela. Quando você conversa com uma pessoa assim, ela não tem prazer na vida, ela não tem satisfação de existência. Ela às vezes tem coisas, ela tem dinheiro, ela tem construções, ela tem bens, mas ela não tem prazeres. Porque tudo que ela fez foi baseado na ferida. Não subestime a autoridade de uma ferida destruir a vida e a vocação de uma pessoa. Não subestime isso. Uma ferida, ela acaba com a vida de uma pessoa.
Porque a ferida não é Deus que coloca a ferida, é uma perseguição do mundo espiritual, uma perseguição familiar para destruir a caminhada de uma pessoa. Uma outra coisa muito importante aqui, 1, 2, 3, 4, quinto lugar, sucesso financeiro e profissional não podem compensar um desequilíbrio emocional de infância. José constituiu família, casou, teve filhos, foi um homem bem-sucedido. Aleluia! Tudo que o homem tocava, Deus abençoava. Um homem de sucesso. Antes de terminar o tempo dos 7 anos, os celeiros estavam cheios. O verso 49 diz: porque iam além das medidas. O homem era produtivo. Um governador excelente, um líder excelente, colocou toda a terra para trabalhar. Na casa do pai dele, ele era um fiscal. Agora Deus educou ele, tirou esse espírito de fiscal da vida dele, fez ele um líder excelente, um homem que produzia. Antes de se fechar os 7 anos, os celeiros estavam cheios. Ele completou a sua caminhada. Um homem de sucesso. Mas sucesso financeiro e profissional não podem compensar feridas, traumas, dores. A pessoa pode se tornar o presidente da república e continuar espalhando aquelas mesmas feridas para todo mundo. Pessoas podem tornar-se ricos, mas continuar infelizes consigo mesmo. Você já ouviu falar de pessoas que não suportam a própria presença? A pessoa não consegue ficar sozinha? Isso é bom ou é ruim? Aonde que nasceu isso? Em algum momento nasceu isso. Pessoas podem tornar-se profissionais importantes na sua área e ter no seu vazio, ter um vazio existencial enorme dentro de si. Ter no seu ser um vazio existencial. A pessoa ser top 10 na empresa onde ela trabalha. Ela produzir, ela ter mãos que a coisa funciona na vida dela. Ela é bem requisitada na empresa, ela é bem-vinda, bem paga. Ela não tem medo de perder o emprego, porque ela é uma pessoa esforçada, produz. Sucesso financeiro, sucesso profissional, a pessoa é top 10. A pessoa ela é uma influência, todos olham para ela como referência. Eu quero ser igual a essa pessoa. Mas no ser, essa pessoa é vazia. No ser, ela carrega dores intermináveis. Sucessos podem distrair, mas não resolver uma ferida. O sucesso distrai. Nós vamos ver aqui o José muito ocupado. No verso 6 do capítulo 42, José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Ele estava muito ocupado. Ele tinha uma distração na vida dele, muito trabalho, muita coisa para fazer, pessoas para liderar, um homem de sucesso. Sucessos vão distrair a ferida, mas ela está lá. Enquanto que ela não for resolvida, ela está lá. Ela está lá. Agitações exteriores podem abafar os gemidos interiores, mas não podem remover dores. Então, às vezes, a pessoa ela vai sempre estar agitada. Tudo tem que ser agitado, música alta, amigos, sempre uma agitação. O normal disso é que a pessoa tenta esconder uma dor interior com agitações exteriores. É o normal, é um sintoma de uma pessoa que tem um vazio e ela não suporta a própria existência dela. O sucesso pode massagear o ego, mas não resolver a molestação vivida no início da vida. Então aquela distração, ela massageia o ego, distrai,
né, aquele ativismo de um monte de coisa para fazer. Mas quando a pessoa está ela com ela mesmo, sozinha, aquela dor vem. Amém até aqui? Então isso é muito importante, isso a gente vê aqui no texto, extrair isso daqui. As feridas de José estavam escondidas, né? O tema do nosso próximo sábado, não falte, quando as feridas começam a aparecer. Então tudo que nós vamos trabalhar hoje é nos preparando para entender quando as feridas vão começar a aparecer. Porque aqui parecia que estava tudo bem. Ele mesmo declara que o passado está resolvido. Pastor, olha, eu não tenho nada no meu passado. O passado está resolvido. Você acha que eu ouço isso mais ou menos de quantos por cento das pessoas? 99 ponto você. Você pode ter certeza, quando eu começo a conversar, às vezes a pessoa traz um probleminha. Ó, pastor, não consigo conversar muito com meu marido. Ah, é? Que coisa. Mas o seu passado? Não, está tudo resolvido já. Não, está tudo resolvido. Quando a pessoa não quer que toca, ah, que bênção. Ela está me mostrando aonde tocar. Talvez você seja uma pessoa hoje que acha que está tudo resolvido. Nossa vida vai passando e às vezes não temos ideia do que vai se formando dentro de nós. Tantas coisas, tantas experiências, tantos caminhos, tantas decepções, tantas desilusões, tanta coisa. Nós às vezes não temos ideia do que vai se formando dentro de nós. Nossas experiências naturalmente vão se acumulando, vão se sobrepondo dentro de nós. Vão se acumulando e com elas assimilamos coisas boas e coisas ruins. Sem que percebamos, conceitos de família, relacionamento de pai, mãe, cônjuge e tantos outros vão se formando no nosso interior. São os conceitos da vida. É o período em que a nossa personalidade está sendo estruturada. No futuro iremos manifestar esses nossos conceitos aprendidos na mais tenra idade, quando nós estamos tendo a formação da nossa personalidade. O fato é que José cresceu e já era homem agora com 30 anos. No verso 46 diz que ele já tinha 30 anos. Sua vida mudou muito, sua vida mudou completamente. Ele chega no Egito como um escravo. Depois ele é jogado numa prisão, acusado de estupro ou de tentativa de estupro. Ele fica ali cerca de 12 anos. Ele se torna um líder na prisão, mas Deus tira esse homem de uma prisão, de um dia para o outro, para ser governador do Egito. E não apenas isso, o homem se torna um homem de sucesso. Então a vida dele mudou completamente. Talvez nem ele conseguiu perceber tanta mudança. Que de repente a pessoa já está dirigindo uma Dodge Ram. Comprou sua casa, conseguiu montar um negócio, tem um bom dinheirinho na poupança, já planejando algumas coisas. De repente a vida mudou bastante. Aqueles sonhos de adolescente, de jovem, agora são realidade. A vida mudou muito. E havia se passado 13 anos desde que os seus irmãos o venderam para o Egito. 13 anos passam rápido. E José viveu muitas coisas nesses 13 anos. Será que José ainda se lembrava de seus irmãos, de seus pais na sua terra? José sabia de onde ele veio. Por que é que ele não foi visitar o pai e a mãe e os irmãos nesses 7 anos? Se ele veio caminhando, ele poderia ter ido caminhando para visitar o pai e a mãe, para visitar os irmãos. Será que José ainda se lembrava de seus irmãos? Quando nasce o primeiro filho dele, ele deixa claro que ele fez questão de esquecer, porque a casa onde ele foi gerado não era uma casa legal, era uma casa de conflitos, uma casa ácida, um relacionamento desestruturado.
aonde ele via muitas coisas, muita insegurança foi gerado para cima do ser dele. Será que José se recordava do lar onde ele foi criado? Ou será que ele esqueceu mesmo? Da desproteção ou da superproteção do pai? Da violência, da passividade do pai? Da violência das mulheres do pai? A casa onde foi gerado foi uma casa de muita violência. E ao mesmo tempo desproteção. Ao mesmo tempo o pêndulo ia para o outro lado, o pai superprotegia ele. O colocava lá em cima, no pedestal, dando para ele assim mais valor do que para os irmãos. Será que José ainda se lembrava da desestrutura familiar aonde foi criado? Será que alguém pode se esquecer disso? Será que o sucesso da vida, os filhos, um bom casamento, status na sociedade, fazem alguém se esquecer da onde a pessoa veio? Meus irmãos, será que o sucesso apagou essas incertezas do passado? Traumas podem ser escondidos. Vamos falar junto isso? Traumas podem ser escondidos. Traumas são escondidos quando as feridas se escondem. Pode passar mais um. A outra pergunta é: traumas podem ser esquecidos? Será que eles podem ser esquecidos? Será que alguém pode apagar da sua memória, do córtex pré-frontal medial? Olha que coisa linda que eu falei agora. O trauma gravado ali, né? Os mamíferos têm córtex pré-frontal e traumatizam. Será que alguém pode esquecer os seus traumas? José interpretou sonhos, José se casou, tem filhos. Agora José tornou-se um homem bem-sucedido, a família crescendo, Deus abençoando. No verso 51, José, ao primogênito, seu primeiro filho, a força da sua virilidade, chamou de Manassés. Vamos falar junto a palavra aqui? Manassés. Quando nós vamos estudar esses dois nomes, né, os nossos irmãos que são mais antigos de igreja, nós vamos entender o porquê lá no final. O Jacó falou: não vai ser assim, vai ser assim a bênção deles. Nós vamos entender a partir disso. Manassés é o seu nome. E o que significa Manassés? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Eu faço uma pergunta para você. Nós encontramos na Bíblia algum texto fortalecendo a ideia de que Deus faz esquecer as coisas? Nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar o contrário. A Bíblia nos ensinando que o Espírito Santo nos faz lembrar das coisas. Quando José tinha um filho, ele o chamou de Manassés. E o nome significa fazer esquecer. Talvez tenha alguém aqui de nós, aqui nessa noite, que luta contra alguma lembrança que você queria muito poder esquecer esse negócio. E você não consegue esquecer. Você está no banho e aquele pensamento te toma. Você está almoçando e aquele pensamento vem e traz uma azia para você. Você está ali com o seu marido, com a sua esposa, tendo um relacionamento íntimo e aquele pensamento acaba com aquele sentimento gostoso de intimidade. Talvez tenha alguém de nós aqui tentando fugir de lembranças. E talvez até você já pediu para Deus fazer você esquecer disso. E você chegou a uma conclusão de que Deus não atendeu você. Deus não vai atender teu pedido. Deus não nos faz esquecer. José chamou seu filho de esquecimento. Eu quero me esquecer da minha vida do passado. A palavra trabalho no original hebraico é amal, que significa cansado, afadigado, infortúnio, fadiga, trabalho árduo. Então esse nome, quando ele é traduzido aqui para o nosso português brasileiro pobre,
ele apenas é chamado de trabalho. Mas isso aqui não significa Deus me fez esquecer dos meus trabalhos. Trabalho é coisa do dia a dia. Nós trabalhamos aqui no culto passado que Deus dá trabalhos e Deus abençoa o trabalho. Então não pode ser que Deus fez ele esquecer dos trabalhos. Mas esse nome tem um outro significado lá no original. No dicionário de tradução hebraica, a Malgikal, Hebreoant Kelch, Lexion, esse dicionário hebraico, ele diz o seguinte: aparecem os significados dessa palavra, labuta. Então Deus me fez esquecer da labuta, ou Deus me fez esquecer minhas dores de parto. Então o mais próximo, essa palavra no hebraico é dores de parto, dores alucinantes, agonias, trabalhos penosos. E um dos significados é avançar com muita dificuldade. Portanto, passado sofrido e terrivelmente penoso. Então eu acredito que um dos significados mais próximos da palavra trabalho aqui é dores de parto, penúria, coisa difícil, dores. Deus me fez esquecer das minhas dores. O nome Manassés traz consigo o ideal de esconder tudo aquilo de ruim e doloroso que José passou durante os anos da vida dele. Agora nasceu um filho, Deus vai me curar. O nome Manassés reflete muito bem o estado da alma de José, os mecanismos de defesa e de fuga que ele colocou sobre o filho dele. Ele queria fugir da história dele. Evidentemente, em meio a tantos acontecimentos, José não teve tempo de pensar em seus problemas. Ele estava afundado no ativismo, vendendo trigo para todos os povos da terra. Manassés tornou-se um chavão para José, que confundia esquecimento com cura. Deus não nos dá amnésia. Deus não vai colocar amnésia sobre as nossas dores. Meus irmãos, nem tudo que é esquecido é curado. E normalmente algo que dói, nós não esquecemos. Um abuso emocional, um abuso físico, um abuso sexual, um trauma, uma ferida, um abandono, uma rejeição, nós não esquecemos. Quem apanha nunca esquece. O nome Manassés refletia muito mais um mecanismo de defesa para não mexer no passado dolorido e sofrido. Ele colocou o filho dele em cima desse buraco e disse: não vamos olhar mais esse negócio. O meu filho vai me suprir. Todo ser humano confecciona para si os seus Manassés. Talvez você já chamou alguma coisa que você comprou de Manassés. Você comprou uma casa e você disse: Deus fez eu esquecer das minhas dores. Você conseguiu o seu diploma da faculdade e você disse: esse é meu Manassés. Deus me fez esquecer das minhas dores. Todo ser humano acaba confeccionando um Manassés para si e diz: olha, agora eu estou curado. Cristãos usam textos bíblicos para esconder feridas. Como que a gente chama isso? Complacência. Quando o cristão ele mente usando textos bíblicos, eis que tudo se fez novo. Sou uma nova criatura, o meu passado já foi. Jesus fez tudo novo. E a pessoa consegue encontrar textos bíblicos para fugir da realidade. Cristãos usam textos bíblicos para esconder feridas, jargões doutrinários para fugir da realidade, constroem verdadeiras edificações doutrinárias visando esconder traumas e feridas. Nesse livro aqui, o autor ele descreve algo muito interessante aqui sobre um amigo dele. Esse autor aqui é um pastor e ele tem um amigo pastor. Ele diz o seguinte: quando falo sobre citar a Bíblia para esconder feridas e traumas,
Posso lembrar-me aqui de um amigo meu. Ele vivia se queixando comigo de seus sofrimentos na sua casa. Seu pai, em constante adultério, vivia maltratando a sua mãe. A dor era intensa, mas impressionava-me a repugnância que esse meu amigo manifestava em relação ao ministério de cura interior. E ele afirmava: nossos problemas devem ser ditos apenas para Deus. Eu, porém, lhe perguntava: mas você, quando for pastor, ele estudava teologia, vai ensinar isso também para suas ovelhas? Ou seja, que os problemas delas deverão ser apenas ditos para Deus e não para mais ninguém? Ah, não sei, dizia ele. Posso ensinar algo para elas e tentar viver, quem sabe, de um outro modo. Foi o que mais ou menos ele me respondia. Em outras palavras, para ele era falta de fé buscar a ajuda de alguém em caso de dor e sofrimento. Entretanto, posso lembrar-me claramente que um dia ele me disse: estou pedindo ao Senhor para me levar, já não aguento mais os meus problemas. Imediatamente ele me disse: como tenho lhe dito, você precisa mesmo de uma ajuda emocional, uma ministração, de uma cura para sua alma. E sem que eu pudesse dar prosseguimento, ele me respondeu abruptamente com o texto bíblico: mas Elias também pediu a morte para si. É o crente usando a Bíblia. Então eu disse a mim mesmo: misericórdia, esse irmão está todo protegido, ele possui até base na palavra bíblica para pedir a morte e não pedir ajuda a alguém. Exemplos como este ilustram para nós o motivo pelo qual temos tantas pessoas na igreja padecendo de terríveis necessidades emocionais e espirituais. Isso não significa que a pessoa não tem Jesus. Ela tem Jesus, mas ela continua com feridas. Quando nós recebemos Jesus, é resolvido o nosso problema com a eternidade. Quando nós somos curados, é resolvido o nosso problema ainda com essa vida. Amém? Para a gente ir terminando, podem passar mais um. Status podem curar a alma? Um homem se tornou um homem de sucesso. O verso 46 diz que ele andava por toda a terra do Egito. Confira lá no mapa e você verá que o Egito é maior do que o nosso país. Um país enorme na época. Um homem muito conhecido, um grande líder, um homem de sucesso. No verso 52 o texto diz: ao segundo, ele teve um segundo filho, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O primeiro filho, ele diz: Deus me fez esquecer todo o meu passado. Agora o segundo filho, ele olha para frente e diz: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ele era o segundo homem mais poderoso do Egito. E a palavra Efraim significa prosperidade. É um bom nome para pôr no filho. É muito comum vermos pessoas abastadas financeiramente, ricas, crentes, cristãos, às vezes pastores de sucesso, mas na alma profundamente problemáticos em casa, problemático no casamento, problemáticos com os filhos, uma pessoa problemática, cheias de questões pendentes, não tratadas, coisa para resolver e a pessoa não resolve. José era ainda um homem dilacerado na alma, tendo sucesso, dinheiro, mas dilacerado na alma. O nome dos filhos era um mecanismo para esconder a necessidade de um confronto com o passado. Ele precisava passar por um confronto, ele precisava ser confrontado. Então nós vamos terminar o nosso texto quando nós olhamos o texto de Ageu, capítulo 1, para nós passarmos desse tema para o final. Status podem curar a alma de uma pessoa? A pessoa é conhecida na cidade, é um grande pastor, um grande pregador, um grande profissional. Status, fama, podem curar a ferida da alma?
A resposta é não. Pode passar o último. Em Ageu capítulo 1, o profeta Ageu, ele escreve no período pós-exílio. Quando as pessoas voltam da Babilônia, então todo aquele problema de não construir o templo de volta, eles desistem. Deus manda juízo sobre a terra. E quando Deus vai falar com o povo, para que o povo volte à vocação deles, como povo, como nação, Deus fala o seguinte: considerai, pois, o vosso passado. Meus irmãos, muitos textos bíblicos, Deus vai falar: considera, pois, o vosso passado. No livro do Apocalipse, a igreja de Éfeso é uma igreja que toda a igreja apostatou da fé. Caíram do primeiro amor. Jesus diz: eu tenho, pois, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Logo depois Jesus fala para aquela igreja, Jesus fala assim: lembra-te, pois, de onde caístes. Considera, pois, o vosso passado. Então é de Deus a gente considerar o passado? É de Deus considerar o passado. O futuro não existe, gente. O futuro é filosófico. Nós estamos todos os dias diante do passado. O passado existe. O passado é absoluto. O passado é palpável, porque o passado existe. Por isso que Deus diz: considerai, pois, o vosso passado. Deus não disse para Israel: esqueça do passado. Deus disse: considera o vosso passado. Nós vamos encontrar respostas para as nossas dores, para as nossas dificuldades no nosso passado. Um passado mal resolvido pode de fato nos fazer repetir as mesmas coisas, andar em círculos. Não podemos confundir pecado histórico, pecado com histórico de vida. Então, quando nós falamos de pecado, pecados confessados, arrependidos e não mais praticados, não podem mais nos perturbar. Amém? De prostituição, de iniquidade, de idolatria, de vícios, pecado não pode nos perturbar mais. Jesus passou o sangue, você está salvo, você entregou a sua vida para Jesus, isso não pode mais te perturbar. Amém? Então, quando o texto fala considerai o vosso passado, não se fala de pecados confessados, mas se fala de feridas, traumas, abandonos, rejeições, dores, faltas, a falta de um pai, falta de uma mãe. No que tange o passado vivido, precisamos rever os fatos, analisar as emoções presentes ainda, sentir a dor que nos foi causada e encontrar o caminho da cura. O caminho da cura é o caminho do confronto, da exposição e da quebra de nossos muros emocionais. A cura é possível. A cura é sempre possível. Quando nós temos o sangue de Jesus no nosso coração, nós estamos prontos para estarmos num ato profético e sermos curados. Prepare-se. Tome água para você ter lágrimas, porque arrependimento sem lágrimas não é arrependimento. Mas a boa notícia que o Espírito Santo nos dá nessa noite: as feridas precisam ser curadas, e as feridas podem ser curadas. Amém? Amém. Não esconda suas dores com os seus sucessos. Não faça isso. Os sucessos, eles não podem resolver o nosso passado, mas uma cura pode dar sentido ao nosso passado. Nós jamais podemos desprezar o nosso passado, pelo mais dolorido que ele seja. O passado não pode ser esquecido. O passado precisa ser redimido pelo sangue de Jesus. Nós temos muitas dificuldades na história da nossa comunidade aqui.
idolatrias, festas com bebidas alcoólicas, muita coisa. Nós jamais podemos desprezar o passado, mas nós precisamos redimir o passado. O seu passado precisa ser redimido, e ele pode ser redimido. Amém? Amém. Você pode baixar sua cabeça e colocar na presença de Deus aquilo que você realmente sentiu no seu coração de você falar. Talvez você realmente deseja um caminho para a cura. Isso às vezes já está sufocando você há algum tempo e você precisa de ajuda. Pede para o Senhor abrir essa porta para você. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra, por esse texto, por esse entendimento e principalmente pelo Teu Espírito que está agindo nesse lugar. E nós temos certeza que o Senhor está estendendo as duas mãos para todos nós. Nós temos certeza que o Teu desejo, o desejo paterno de Deus, é cura, é libertação, é o confronto da ferida, é um novo tempo na vida de todos nós. E nós oramos colocando na Tua presença esse nosso entendimento que sucesso não pode apagar feridas, casamento não pode apagar feridas, aumentar a família com filhos não pode mexer na ferida, diplomas não podem curar feridas e traumas, sucesso de dinheiro e coisas não podem resolver nossas dores no passado. Mas um ato profético sacerdotal com o Senhor, é isso que o Senhor nos propõe. Nós oramos sobre isso. Nós te agradecemos que o Senhor tem falado conosco até aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.